Professor Marcos Vinícius se junta a nós aqui nessa cobertura especial da Jovem Pan News. Professor, seja bem-vindo. Boa tarde, o senhor. Prazer estar com você hoje, Piotr. Professor, eu começo contigo. Nós estamos passando por um momento... esse final de reinado de Elizabeth II é o final, digamos, do século XX, ou seja, tudo o que acontecerá agora, não só porque temos um novo rei, é porque temos um mundo completamente diferente no reinado agora de Charles III? Eu acho que é o fim de uma era, não é? Se você pensar 70 anos da Rainha Elizabeth à frente da chefia de Estado britânico, tudo isso é motivo para uma grande mudança. E Charles, que chega aos 73 anos também à chefia do Estado, vai ter de fazer algumas modificações, até porque o mundo de 2020, Piotr, é muito diferente de 1953, quando ela foi coroada. E a monarquia também, o Estado britânico era muito mais amplo, muito mais vasto do que ele é atualmente. E passa por essa situação de instabilidade doméstica com relação à inflação, com relação aos problemas econômicos. A gente sabe que o monarca não tem uma influência direta sobre esse tipo de assunto, afinal ele é chefe de Estado, não chefe de governo. Mas é um momento de renovação, de esperança popular. Então, para o povo britânico que termina uma era, é um momento aí de reflexão com relação àquilo que pretendem alcançar no futuro. Hoje eu estava lendo uma estatística muito interessante. De cada 10 cidadãos que você tem no mundo hoje em dia, Piotr, 9 nasceram durante o período do reinado de Sua Majestade Britânica. Então você tem uma ideia do que ela representou não só para o Reino Unido, mas para o mundo. Vamos lá, de cada 10 pessoas que hoje existem no mundo, 9 nasceram nesses últimos 70 anos, então é isso? Isso mesmo. O que chama atenção. E aí, sobre esse aspecto de que ela viveu intensamente o século XX, ela nasceu entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu em 1926, né? 1926. Ela serviu na Segunda Guerra Mundial, ela era muito jovem. Quando a guerra começou, ela tinha 13 anos, se não me engano, exatamente 13 anos, e depois serviu como num serviço auxiliar, obviamente, dentro de Londres. Não deixou, a família real não saiu de Londres. A gente fez menção, inclusive, à frase da mãe. A mãe disse que as filhas só sairiam se a mãe saísse, a mãe só sairia se o rei saísse, e o rei não iria a lugar nenhum que não ficar em Londres durante a guerra. E exatamente o rei George VI, o que é conhecido como Rei Gago e tudo mais, ele que assumiu o trono depois da abdicação do irmão. Por questões amorosas também. E a gente vê Charles agora assumindo o reino. Professor, eu fiz essa pergunta mais cedo, mas eu queria ouvir a sua opinião também. Nós sabemos dos limites da monarquia, nós sabemos dos limites da participação do chefe de Estado como monarca dentro da Constituição britânica, mas o senhor acredita que ele, nessas conversas que terá com os primeiros ministros, com a primeira-ministra, ou seja, semanalmente, ele é um ser político mais ativo do que, por exemplo, foi a mãe dele, que foi muito discreta? Obviamente que ela naquele momento de aconselhamento de primeiros ministros com a monarca, ela deve ter manifestado posições acerca da preocupação em relação às condições das pessoas no Reino Unido, mas só acredita que ele é politicamente mais ativo e isso pode mudar essa relação, não tecnicamente de tomar decisões como chefe de governo, isso é completamente impossível, mas de influenciar mais diretamente posições de primeiros ministros? Você sabe que ao longo dos últimos anos, alguns já até reclamaram que o príncipe Charles teve ali uma influência maior, particularmente na questão ambiental, na questão urbanística de algumas cidades, inclusive o condado de Cornualha e também em Londres. Obviamente que a Rainha Elizabeth não teve a mesma oportunidade porque ela foi alçada à posição de rainha aos 25 anos de idade. E o príncipe Charles é o príncipe de Gales que há mais tempo exerce essa função, então você está mais acostumado com ele é uma figura um pouco mais política, principalmente por causa da devoção à questão do meio ambiente, que ele vem falando muito antes de se comentar a respeito de mudança climática ou coisa parecida. Então ele deve ser aí um pouco mais assertivo na questão política, embora compreendendo que hoje, quando ele discursou, ele já mesmo deu a entender de que aquilo que ele era como príncipe, ele já falou antes também, não é aquilo que ele vai ser como rei, porque agora, como rei, ele precisa estar acima da questão partidária, ele precisa estar acima de trabalhistas e conservadores para justamente poder exercer aquela função que Bagehot dizia no passado, né? Aquela função de aconselhar.
de avisar. E para fazer isso, ele não pode ter aí um lado político.